Horas e 4 minutos, 8 horas e 4 minutos. Hoje, uma quarta-feira, 13 de março de 2019. Estamos aqui ao vivo, falando aí para 60 cidades aqui da região metropolitana de Campinas, ressaltando aí Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, junto com a gente. Também aí a cidade de Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e, claro, pela internet Sem Fronteira, você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo aí, o Lobinho Wolf, né, o Lobinho Azul, só entrar lá, baixar o nosso aplicativo e você nos segue aí em qualquer lugar do mundo. E toda quarta-feira, hoje quarta-feira, 13 de março de 2019, a gente recebe o nosso convidado, ele que vem todas as quarta-feiras aqui para falar das empresas e também atualizar você aí o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Especialidade do Dr. Zirkos, ele é especialista em consultorias de negócio para pequenas e médias empresas e também análise estratégica. E também você vai acompanhar todo esse nosso bate-papo no YouTube. Quero agradecer você aí do YouTube, desejar para você uma ótima semana e que realmente tudo acontece depois do Carnaval. Doutor, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui de volta com você e seus ouvintes. Que bom. Bom, o doutor chegou aqui, a gente estava preparando já as matérias, as notícias, e ele ouviu aqui o seguinte: o Rodrigo Maia, ele diz, se possível, né, CCJ vai votar aí a Previdência entre os dias 27 e 28 de março. Eu acredito que dessa vez vai. Olha, Milton, eu acredito que a gente precise decolar, né? A situação lá fora não é das mais confortáveis, né? Não temos mais um céu de brigadeiro. Nós temos uma guerra comercial muito forte entre Estados Unidos e China. A China, agora no mês de fevereiro, a balança comercial dela caiu 20% em relação a fevereiro de 2018. Você tem aí a questão da Inglaterra, enfim, do Brexit, também não está muito bem definido, a Alemanha também está desacelerando. Então a gente tem que resolver nossos problemas internos aqui, né? Eu acredito que se a gente pode entrar numa polêmica se deveria ou não fazer toda essa reforma, né? Mas a verdade é que os erros do passado nos trouxeram até essa situação atual. Então hoje não tem jeito, não tem caixa, não tem como pagar o aposentado. E os estados estão de pires na mão lá no governo federal, sendo que o governo federal está quebrado e o estado está quebrado, né? A gente fala muito aqui do Rio de Janeiro, mas Minas Gerais hoje é o estado que mais deve, cerca de 36 bilhões de reais. Em segundo vem Rio com 18 bilhões. Então, a situação vamos dizer assim, desconfortável, mas, vamos dizer assim, a gente tem que acreditar que vai aprovar, e em aprovando, eu acredito até que, dando esse refresco para o caixa, a gente vem naquele ponto que é a geração de emprego, né, que a gente tanto precisa, e sair um pouco desse foco e mudar o foco para produtividade, por exemplo. Tá certo. Então, o senhor acha que a reforma está atrasada? A reforma já... Não, porque a pergunta do ouvinte agora tem a ver com esse tom, né? Bom, a reforma ela já devia ter ocorrido lá na época do Fernando Henrique, né? Então ela está atrasada. Está atrasada. Porque é o seguinte, bom, doutor, é o seguinte, o ouvinte ele fala aqui o seguinte: olha, Milton, não precisa falar meu nome, tal, realmente respeita, é claro, o ouvinte. Um atraso de vez em quando, especialmente para aqueles que vivem aí nos grandes centros, quase sempre aí passa despercebido. Pô, mas o funcionário, toda vez que eu marco reunião, ele chega atrasado. Aí é pessoas fundamentais. Às vezes é aquele camarada que tem que preparar o data show. Então ele faz uma pergunta. Gostaria que o senhor desse, né, algumas dicas. O tema que o ouvinte pede aqui é para ser comentado. É a atitude de algumas pessoas tem de chegar atrasado em reuniões. Bom, eu diria para você, Milton, que isso é cultural, né? Vamos dizer, alguns países as pessoas têm por costume chegar atrasado. O Brasil, infelizmente, é um deles, né? A China, por exemplo, é o outro. São culturas que
tem isso no seu DNA, né? Existe aí até uma ideia de que o cara que chega atrasado é um cara ocupado, né? Então é elegante chegar atrasado, ou eventualmente o fulano estava fazendo alguma coisa mais importante do que aquela reunião, né? Então o brasileiro tem isso na cultura. Eu acho extremamente deselegante, uma falta de profissionalismo brutal. E o senhor tem alguma dica? Ele pediu aqui uma dica, se ele tomar café, a pessoa tomar café antes de dormir, inibe o sono, se ele dormir mais, ele tem mais vitalidade para chegar à reunião de manhã, principalmente. O que o senhor tem dica? Eu acho assim, se você precisa da reunião, por exemplo, você está indo, você tá na reunião, por exemplo, você chegou no horário e precisa que aquela reunião aconteça. Então o fulano vem chegando, mas atrasa, né? E o brasileiro, às vezes até normal ele atrasar 30 minutos, 40 minutos, né? Nas cidades grandes até você encontra aí uma desculpa, porque o trânsito, porque choveu, porque isso, porque aquilo, mas realmente um despropósito. Agora, a dica que eu posso dar para ele é o seguinte: você está na reunião, você está lá, marcou a reunião às 8 horas, 5 para as 8 você está lá sentado. Aí o fulano, você dá 8 horas, não chega, 8 e 5, 8 e 10. 8 e 10 eu acho que é o limite aqui, em termos de atraso. Obviamente que o ideal seria você levantar e ir embora, mas você não vai fazer isso, você precisa da reunião. Então a dica que eu dou é o seguinte: abre sua caixa de ferramentas, ou seja, conecta seu laptop, põe os papéis na mesa, começa a trabalhar, né, faz ligações e tal. Assim, a hora que o fulano chegar, ele fala: pô, não é só eu que sou ocupado, né? Você, não, aproveitei aqui esses 20 minutos aqui, estou trabalhando e tal, podemos agora fazer a reunião. Quer dizer, para ele sentir também que, por exemplo, não é ele que é o mais importante do planeta. Tá certo, doutor. Ele continua mandando um vídeo aqui, vamos seguir nessa rota dele. Ele diz o seguinte aqui: então o senhor acredita que a impontualidade no Brasil é cultural? É cultural, eu acredito sim, acredito que seja cultural, como dizia o Cazuza, né? Toda essa droga já vem malhada, né? Antes de eu nascer. Né? Eu acredito que é cultural. Tem um cientista americano, o Edward Hall, que ele dividiu a população, vamos dizer, a população mundial em dois grandes grupos: população de alto contexto e população de baixo contexto. População de alto contexto é quando você tem não só aquilo que está escrito e tal, mas todas aquelas coisas que envolvem o assunto estão relacionadas, né? Então, por exemplo, você vai comprar esse mouse. Sim, mas olha, esse mouse pertenceu à tia não sei de quem e tal, se você vender agora, ela vai ficar chateada, não sei o quê, blá blá blá. Essas são culturas de alto contexto, né? Você tem uma série de coisas que não estão bem explicitadas no relacionamento. O brasileiro tem muito disso, né? E tem as culturas de baixo contexto. A cultura de baixo contexto é assim: olha, estou vendendo esse mouse, portanto, está interessado? Né? Ponto. O americano, por exemplo, é assim, né? Quer fazer negócio ou não quer fazer negócio? E eu vou escrever aqui, ó, eu vou entregar ele sem embalagem, ponto, né? Isso às vezes para o brasileiro choca um pouco, né? Mas esse mapeamento foi feito por esse Edward Hall e é bom saber, porque a gente tem aí hoje, o Brasil está muito permeado por outras culturas, né? Por outras, né? Você tem aí, até outro dia eu vi uma estatística da Polícia Federal, mas era final de 2017, terminava a estatística, se eu não me engano. Você tinha mais do que uma cidade de Sumaré tinha entrado no Brasil nos anos de 2000 para cá. Então, quase 300 mil pessoas. Eu não estou computando agora a situação da Venezuela que você leu aí agora, né? Então, vamos dizer assim, a gente está sendo permeado por outras culturas, né? E isso pode mudar, não pode mudar, não sei. Bom, doutor, a Adriana, ela é estudante e ela tem uma dúvida. Ela foi prestar uma prova e teve lá uma questão interessante. Então, vamos supor, uma corporação onde tem vários líderes, ela fala o seguinte: eu gostaria de saber, em uma reunião de conselho de administração, a hora que todo mundo está reunido, já que estão falando de reunião, aí está todo mundo reunido, e tem vários líderes, né?
Essa corporação tem vários líderes. Quem abre essa reunião? O líder? Como quem fala primeiro deixa eu ver se eu entendeu. Sim, acho que eu entendi. Uma reunião de conselho administrativo, já está todo mundo presente, né, todos devidamente sentados. Quem deve falar aí? Bom, você diz o seguinte, quem tinha que chegar atrasado já chegou atrasado, tá certo? Já conversou, o brasileiro gosta de conversar, até aquele período de conversar amenidades e tal, né? Para quebrar o gelo da reunião, o que é cultural. Gostei da colocação, amenidade, fofoca, você colocou suavidade aí, né? Você tem aquele momento, você pergunta no final de semana, como é que o fulano tá e tal. Vamos supor que a reunião vai começar e você tem lá um CEO, um presidente do conselho e tal. Eu acredito que tem duas situações. A pergunta é quem fala, né? Quem fala. A primeira situação é a seguinte, vamos pegar um exemplo prático aqui de uma empresa que tem uma musculatura que pode ter um conselho. Ou esse que você não... Tá junto com a gente aqui, nosso parceiro aqui. Parceiro da Rádio Wolf aqui há muito tempo, né? Tem entrado aqui na região. Bom, vamos pegar, eu não conheço lá o conselho, mas vamos pegar o conselho dele, acredito que seja similar. Você pega o presidente do conselho, então ele vai tocar num assunto que já foi mais ou menos discutido, já foi mais ou menos costurado, as pessoas já expuseram sua opinião e tal, e tem que se tomar um norte. Então aí o presidente do conselho, né, o presidente, por exemplo, dessa rede, ele toma a palavra para si e dá as diretrizes de como aquilo deve se comportar, que caminho deve seguir. Agora, pensa numa outra situação. Vamos pegar esse mesmo exemplo aí, não conheço com profundidade, vamos pegar um exemplo hipotético. Vamos supor que ele queira abrir uma filial em Bogotá, né? Então ele vai colocar aquilo na pauta do conselho. Então, a pauta é, vamos abrir uma filial em Bogotá ou não, tá certo? Agora, se na hora dele colocar a pauta, essa pauta vem acompanhada de um comentário dele, né? E ele é o presidente, então ele fala, vamos ver em Bogotá, porque Bogotá é uma cidade interessante, um país mais ou menos estável, tem lá uma política democrática, um crescimento, um nível cultural do colombiano é um nível dos mais altos da América Latina, e ali nós vamos fazer uma ponte depois com o Caribe e tal, e depois num terceiro momento talvez entrar nos Estados Unidos e tal. Ele faz um discurso ali, mas eu queria saber a opinião de vocês. Essa estratégia não é das melhores. Eu diria que ele não deveria fazer, né? Ele não deveria iniciar, ele coloca o problema na pauta, mas ele não dá dicas de opinião, porque o conselho, ninguém gosta de ficar muito contra o presidente, tá certo? Se você não tem nada a perder, você fala, bom, então, eu também achei boa ideia e tal. Então, o que ele faz? Ele inibe, quando ele faz isso, o brotar de novas ideias, de novos conceitos, de novas posições. Não, por quê? Por que Colômbia? Por que não Argentina? Não sei, né? Então, eu acho que nesse caso ele não deve abrir a reunião. Ele pode colocar a pauta, mas ele não deve, vamos dizer, na sequência, tecer algum comentário, seja lá ele qual for, porque a probabilidade dele influenciar os membros do conselho é muito grande. Por isso, importância de todo mundo chegar no horário na reunião, né? Não só chegar no horário, mas o que você falou, né? Ele começa ou não falar, depois que está todo mundo lá. Se o tema é um tema que ainda não foi colocado na pauta, ele coloca o tema, mas ele não exprime a posição dele. É lógico que, como presidente, ele sempre vai ter a posição final, vai bater o martelo. Mas se no início ele dá mais ou menos o que ele gosta e tal, né? Olha, né? Vamos almoçar, mas eu falo para você, vamos, mas olha, eu gosto de churrasco. Aí você fala, bom, tem uma churrascaria aqui perto, né? Então, a ideia é não falar não gosto de churrasco, você, né? Deixa a coisa no ar aí. Tá bom, doutor. Seguinte, são 8h18, nós temos aí ainda alguns minutos, e a gente pode falar um pouquinho aí de globalização. Você acha que dá para responder aqui a pergunta do ouvinte? Vamos lá. Ela fala o seguinte, então. A maior influência da globalização no Brasil demarcou também a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, chamado de neoliberalismo. Com isso,
intensificou-se aí o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para o capital externo. O senhor acredita que a globalização irá influenciar no comportamento do brasileiro? Eu acredito que sim, né? Já tem influenciado. Agora, não sei se para o bem ou para o mal, né? Tem essa grande dúvida, né? Agora, você vê, se você começa a receber imigrantes da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, Austrália, né? Que, aliás, são bastante rigorosos com relação a tempo de reunião, né? Essa globalização acho que é bom para nós, né? Agora, se você começa a receber imigrantes de países que estão num estágio inferior ao nosso, a tendência é que a gente comece a se nivelar cada vez mais por baixo. Agora, eu acredito que esse processo de globalização ele não tem retorno, né? A gente vai ter que conviver com ele e competir dentro desse mercado cada vez mais estressado, né? Cada vez mais difícil, que é a globalização. Ah, certo. Bom, doutora, a ouvinte Josenês, ela é fã do Cazuza. E o senhor comentou uma frase do Cazuza aí, que é na música Brasil, né? O senhor comentou, o senhor lembra como é que é toda essa droga? O senhor disse... porque você perguntou da cultura, eu falei, a cultura vem já meio que no DNA, né? Quando você nasce, já vem aquilo meio que... O Cazuza falava, bom, não sei, no caso da música, eu não me lembro a letra, mas a coisa vem meio marcada, né? Por exemplo, então tem muita coisa que você nasce dentro desse, vamos chamar o Brasil aqui de um grande Big Brother, né? Então você, quando você nasce, o fulano já fala para você, olha, que é assim que funciona. Ah, certo. 6h21 no horário hoje, hein? Maravilha, legal. Maravilha. Reunião no horário, aconteceu no horário. Por isso que o senhor é o doutor Ciro Costa, né? Terminar no horário, né? Falamos tantos assuntos, doutor. E o que ela falou do Cazuza? Ela falou, ela é fã do Cazuza e quer ouvir a música do Cazuza, chama que Brasil, e nós vamos gostei. terminar o programa com o Cazuza. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. Doutor, grande abraço, semana, obrigado. Bom. Tomara que dia 28 aí aconteça realmente a reforma e a gente... E sexta-feira agora vai ter um leilão dos aeroportos, né? Também acho que é um grande teste. E ontem, você me lembra aqui, agora estourando um pouco o seu tempo, que o presidente tuitou a publicação, vou até ler aqui, o decreto 9723, de 12 de março, quando o cadastro de pessoa física, o CPF, a identificação agora é suficiente para que o cidadão busque serviços públicos. O CPF pode substituir os números de documentos como Programa de Integração Social, PIS, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, Certificado de Serviço Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Número de Matrícula em Instituições Públicas Federais e Ensino Superior e o Número de Identidade do Trabalhador, o NIT. Ou seja, estamos modernizando, né? Pelo menos a burocracia está diminuindo. Que bom, doutor. Uma boa grande abraço, obrigado então. Obrigado, boa semana para os seus ouvintes. Do YouTube, um abraço para vocês, obrigado. Então, sucesso. Abraço para vocês. Vamos lá então, Cazuza. Vamos lá, tô curioso. Vamos saber aqui o Cazuza então, né? Chegando por aqui. Brasil! Mostra a sua cara. Doutor, legal, bacana. As perguntas, né? Foi bom, né? Bastante perguntas. 8h21, você respondeu tudo e ficou dentro da... Tá certo, doutor. Esse tema da cultura, ele tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Dá para se estender por 2, 3 programas. E a globalização também traz